Bom dia, meu irmão. Graça e paz. Bom dia, paz do Senhor, Josué, para você e para todos os ouvintes da Cruzeiro FM, em nome de Jesus. Amém. E aí, hoje tem o que pra gente? Hoje eu trouxe um tema aqui que é a justiça de Deus. A justiça de Deus. É, Tema muito bom, né? Para os tempos atuais que estamos vivendo, né? com certeza. Aí é um tema que está sendo pouco falado, né, hoje em dia. Mas a justiça de Deus, a gente vê ela em toda a Bíblia, né? Justamente. Acho que são os temas que estão morrendo dentro das igrejas, que é Com temas sobre certeza. justiça, sobre Verdade. o pecado mesmo, justamente, né? A doutrina do pecado A doutrina do pecado. tá um pouco mais esfriada dentro das Esfriada, igrejas, é. né? Mas as igrejas estão buscando mais aquelas mensagens de autoajuda. Com certeza. Né? A mensagem mais coach, Algo né? mais coach, E você, dessa linhagem aí dos pastores não, coaches? eu prefiro os mais antigos mesmo, que prega a justiça, prega sobre o pecado. Às vezes eu me questiono, viu, Marcos? Às vezes eu me questiono, porque às vezes eu sou um pouco Coach. meio grosseiro. Não, sei, sou um pouco sei. grosseiro na questão sei. da mensagem. Eu digo, Entendo. será que é isso os motivos que às vezes eu só sou convidado uma vez para ir numa igreja e não volto mais? É porque, como a Bíblia nos fala, né? Sim. Tem os alimentos, né? Chamado. Paulo fala aos Sim. coríntios que ele não deu alimento sólido para os coríntios porque eles não podiam suportar ainda, né? É verdade. Então tem os chamados crentes bebês ainda que não suportam Uma um mensagem. alimento mais sólido, né? Precisa do leite ainda para Isso. crescer. É verdade. Então, a gente tem que discernir essas duas partes aí, porque tem gente que, se o cara for falar uma coisinha a mais, aí Vai ferir o ego, Poxa. né? vai ferir. Pois é. Verdade. Eu aprendi assim. Eu aprendi apanhando, então acho que por isso que eu Aí vai ser- continuo batendo também, Vai né? mamar. Olha, gente. Verdade. É bom a gente sempre conversar sobre essas questões, né? E É observar bom mesmo. o nossos redil, né? Vamos dizer assim, né? Que não Com somos certeza. lobos, não, mas é os nossos currais, né? Com certeza, verdade. E que tem as mudanças que vai acontecendo. E a gente tem que estar sempre atento às mudanças que acontecem dentro das igrejas, né? E assim vai, né? Então, Marcos, você tem 20 minutos aí para descer o cajado aí para os nossos irmãos que estão ouvindo a programação. Enquanto isso, vocês podem ir participando aí através do canal do YouTube, canal Josué Matos. Pode digitar aí se você quiser assistir. Daqui a pouco o Marcos vai estar aí na telinha para vocês. E acompanhar através da sua TV, através do seu smartphone. Então, tá fácil hoje. Também através do sinal 104. Estamos aí. Ok, Marcos? Fica à vontade, tá? Ok. Primeiro eu quero mandar um alô pra minha esposa. Acho que ela tá escutando Sim. agora, tá lá na creche. Esqueci o nome da creche, uma lá da Urbis. E quero mandar um alô também pro meu sogro, João, a minha sogra, Nira, pro Ito, pros meus pastores, o pastor Carlos e a missionária Lu também, que são os meus pastores. Sim. A dirigente da igreja daqui de Tucano, da Torre Forte. Quero mandar um abraço e uma alusão para eles. O tema hoje é justiça de Deus, né? Eu estudei muito a carta aos Romanos, estava tentando entender, ter uma visão mais ampla da carta aos Romanos, e o que Paulo deixa escrito, o que Paulo traz, né, na carta aos Romanos, é onde a gente encontra esse tema mais esclarecido sobre a justiça de Deus, é na carta aos Romanos, que está aqui no capítulo 14. Eu escolhi um texto aqui no capítulo 14, Romanos capítulo 14, no versículo 17, que ele diz assim: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A maioria das pessoas hoje, Josué, elas estão falando muito sobre o amor de Deus, né? Elas falam muito sobre o amor de Deus e tal, e que Deus é amor, e estão certas. Só que um entendimento que está sendo deturbado hoje, e elas estão muito falhando nisso, não sei se estão lendo a Bíblia as pessoas que falam assim, mas o entendimento que a gente tem que ter da palavra é que Deus, ele tem o seu reino. E no reino de Deus, é claro que é um reino de amor. E tem também a graça de Deus, que é através do amor, o favor de Deus. Mas a Bíblia, o Paulo nos mostra aqui, quando ele escreve aos Romanos, que antes, para a graça reinar, tinha que vir a justiça também. Então, essa justiça foi um ato de Deus.
Foi Jesus Cristo que fez esse ato de justiça e ele estabeleceu a justiça dele na terra. Então, todos aqueles que querem seguir a Jesus, eles também têm que estabelecer essa justiça para ter acesso a essa graça, né? E esse amor de Deus. É claro que Deus ama a todos, Deus é bondoso para com todos, né? Mas Deus, ele tem a sua justiça. Então aqui... Porque, não entrando na sua mensagem, mas acabando cortando com o ditado, uma contradição aqui, né? Pode. É que um dos princípios do amor é a justiça. É a justiça. O amor é o que é justo, não com o certeza. que é depravado, que, né? Então, ele escreve lá aos Coríntios, né? No capítulo 13, o amor folga com a justiça. Ele não folga com a injustiça. Então o amor, né? O amor de Deus, a justiça de Deus é baseada no amor dele, né? Então, Deus, ele tem a sua justiça. E eu procurei aqui estabelecer um fundamento, né? E o fundamento é esse: Deus, ele tem a sua justiça. E no livro de Salmos, nos livros de Salmos, os salmistas, eles louvam a Deus pela justiça dele. Eles louvam a Deus pela sua justiça, né? No livro de Salmos, eles louvam a Deus pela sua justiça. E eles se gloriam na compaixão do Eterno, na compaixão de Deus. E também no livro de Salmos você vai ver o homem mostrando a pecaminosidade do homem, pedindo ajuda ao seu favor, né? E mostrando Deus, apresentando Deus como um bom pastor. Então, para mostrar aqui que os salmistas eles se gloriavam na justiça de Deus. Olha o que diz o Salmo do capítulo 5, no verso 8. Olha. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos. Aplana diante de mim o teu caminho, porque não há retidão na boca deles. Então, o salmista Davi, ele apelava à justiça de Deus, ele buscava a justiça de Deus. O Salmo 23, no versículo 3, diz: guia-me pelas veredas da tua justiça. Então, eu estou falando isso aqui para mostrar pela palavra que Deus, ele tem a sua justiça, né? Então, e o maior erro, o que Paulo apresentou nas cartas aos Romanos, o maior erro dos judeus foi que eles não reconheceram a justiça de Deus e procuraram estabelecer a sua própria justiça. Então esse foi o erro. E esse é o erro das pessoas hoje em dia. As pessoas elas não estabelecem, não reconhecem a justiça de Deus e elas procuram estabelecer a sua própria justiça. Eu já vi muito essa frase das pessoas dizer assim: eu mando na minha vida, eu faço do que eu quero da minha vida, né? Eu faço o que eu quero da minha vida. Então, elas estão colocando, né, a própria justiça delas em ação e estão negando a justiça de Deus. Então, elas vão sofrer com as próprias consequências dela, pela justiça que elas colocou. Então, Deus, ele tem o seu reino, Deus, ele tem a sua justiça e Deus, ele tem as suas leis. Senão não seria reino. Então ele tem as suas leis. A gente vê no Brasil hoje, né, o poder judiciário são 4 poderes, são 4, né, poderes que estão no Brasil e eles que fazem as leis, eles que regem as leis num país. A gente vê em outros países, se uma pessoa for pego com droga, né, com a quantidade lá, tipo na Indonésia mesmo, pessoas são condenadas. Por quê? Porque essa é a justiça deles. Eles estabeleceram a justiça, eles estabeleceram as leis dele. Então no reino, Deus, ele tem a sua justiça, Deus, ele tem as suas leis. Para quê? Para que a gente venha estabelecer essa justiça na nossa vida. E o que Deus quer é que a gente viva bem. Olha o que é que o salmista diz. Aquele salmo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz, né, guia-me em verdes pastos, deitar-me faz em verdes pastos, guia mansamente em águas tranquilas, refrigera a minha alma. E ele pede para Deus guiar nas veredas da justiça, na justiça de Deus, porque Deus é um Deus justo. No Salmo 31, o salmista também diz: em ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido, livra-me pela tua justiça. Livra-me pela tua justiça. Mas algo que eu quero deixar mais, para explanar mais a mensagem aqui, é algo que eu separei aqui, está em Gênesis. Gênesis, no capítulo 18, Abraão, ele vai fazer uma pergunta a Deus e ele diz assim: Senhor, será que não faria justiça o Senhor de toda a terra? O juiz de toda a terra, ou melhor dizendo, ele disse: o juiz de toda a terra, será que não faria justiça? Então Deus é o juiz da terra, de toda a terra, né? E ele está fazendo justiça na terra. E nós estamos vivendo
um tempo em que as pessoas têm que recorrer a essa justiça de Deus. Esse tema justiça que eu procurei aqui hoje ainda é a parte 1, que é o fundamento, né? Porque se você trazer uma mensagem sem botar um fundamento, né, para depois construir uma estrutura, a gente não vai entender nada, né? Vai ficar aquela coisa lá. Eu observei muito ou me observo muito que às vezes a pessoa quer pregar e pega aquela linha lá e começa a falar sem parar, sabe? E aí depois você... uma introdução sem fim. Sem fim, você não sabe o que começo, que meio, que fim. Então, hoje eu vim mais consciente, colocando uma base, uma estrutura, né? Que Deus, ele tem a sua justiça, que nós temos que atentar para essa justiça de Deus. E em Gênesis, no capítulo 18, versículo 17, diz assim: Disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Quando ele diz assim, e nele será bendita todas as nações da terra, Paulo fala aos Gálatas que Deus já estava mostrando o evangelho a Abraão, já estava revelando o evangelho a Abraão. Todas as famílias da terra serão abençoadas através de Abraão. E Jesus, ele veio, né, da descendência, da linhagem de Abraão. Para quê? Para abençoar todas as famílias da terra. Porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar os seus filhos e a sua casa depois dele, para que guarde o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo. Então a gente vê aqui como o crente deve agir. Como? Com justiça e juízo. Agora, de onde vem essa justiça? Com a justiça do reino. Jesus, ele ensinou os discípulos dele a orarem. E a oração foi: Pai, né, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha ao teu reino, né? Então ele está dizendo para Deus, né, para Deus vir com o seu reino. Para quê? Para que a gente estabeleça o reino dele. Para que você estabeleça o reino de Deus na sua casa, para que você estabeleça o reino de Deus, né, na sua família, no seu trabalho. A gente tem que estabelecer esse reino de Deus. Então, Deus, ele não ocultou a Abraão o que ele ia fazer. Por quê? Porque ele sabia que Abraão ia ordenar os filhos dele, a casa dele, né, toda a família, em justiça e juízo. Eles iam conhecer a justiça de Deus. Eles iam conhecer os juízos também, né? Então, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Mas eu vou pular aqui, que Deus estava mostrando aqui para Abraão o que ele ia fazer com Sodoma e Gomorra. Porque, como Deus é o juiz justo, né? Então ele tem os seus juízos. Então Deus ia trazer uma condenação para Sodoma e Gomorra, porque o povo daquela cidade era um povo injusto, era um povo pecador. E hoje nós vivemos em um meio em que as pessoas não estabelecem a justiça de Deus, elas não têm consciência disso. E muitos, Josué, eles pecam, eles erram feio. Por quê? Por falta do conhecimento. Deus fala, né, que o povo perece por falta de conhecimento. E hoje, você não vê as pessoas parando para ter conhecimento, principalmente sobre a salvação. Você vê as pessoas preocupadas com várias coisas. A gente vê hoje em dia as pessoas preocupadas em fazer as suas faculdades, em ser próspero, né, buscando. Não tenho nada contra disso, mas uma coisa que eu observo e pego para mim é a parte do conhecimento, principalmente da salvação. Eu tenho que conhecer o que é proposto para mim. Então, Jesus, ele propôs essa salvação para nós, né? Ele próprio é a salvação. Mas o mais interessante aqui é que quando os anjos entram em Sodoma e Gomorra, né, que Deus manda os anjos ir lá destruir, que Ló coloca na casa deles e tal. O mais interessante aqui é o que os varões de Sodoma ele falam para Ló. Ele diz assim, no capítulo 19, versículo 9, ele diz assim: eles, porém, disseram: sai daí. E disseram mais: como estrangeiro, esse indivíduo veio aqui habitar e queria ser juiz em tudo. Então Ló, verdade, o homem justo, né? Ele foi para um lugar de pessoas injustas e ele, com a justiça, né, de Deus que ele tinha aprendido de Abraão, com os costumes, ele queria ser juiz. Eles dizem: você quer ser juiz aqui em tudo? Então Ló estava incomodado, né? Pedro fala sobre isso, que Ló estava incomodado pela vida justa, né? Ele estava enfadado, a alma justa de Ló vivia enfadada com a injustiça daquela população. Como se hoje a igreja ela deve se incomodar
Com certeza. As injustiças do mundo. Com certeza. Então, quando a gente vê a igreja sendo perseguida, ou a justiça do mundo, né, como a gente deixou aqui bem claro, que todos os reinos têm sua justiça, que estabeleceu, e a igreja vive a justiça do reino de Deus. E então vive enfadada. Vai se tornar algo que vai ser incomodativo para a justiça do mundo. E vamos sofrer esse detrimento como Jó, aliás, como Ló, né? Ló, desculpa. Ló, que estava ali naquela cidade, ele sentia, ele sofria com a pressão da justiça de Sodoma. Que ele queria viver uma justiça justa, a de Deus, que aprendeu através de Abraão. Através de Abraão. E aquele jovem se incomoda com Ló, porque ele não vive a justiça que eles determinaram dentro daquele reino. Com certeza. E foi a causa do julgamento, e a injustiça foi julgada, né? Com certeza. Então a gente vê isso no nosso meio, né? Você vê algo que não está sendo justo, né? Perante a palavra de Deus, e às vezes você vai reclamar, né? Você vai querer ser um juiz, né? Um intermediador. Um intermediador ali, né? Dizer que está errado, e você acaba sofrendo, né? Uma repreensão. Cancelamento. Você é cancelado na hora. Então isso acontece no nosso trabalho, isso acontece na nossa casa, isso acontece na vizinhança. Então, por quê? Porque a gente acha algo injusto, né? E vai mostrar a justiça de Deus. Mas, e aí, às vezes, como você disse, é cancelado. Então, o que Deus fez? Deus livrou Ló daquela ação que Abraão fez ali. E quando Abraão faz a intercessão, ele sabia que o sobrinho dele estava lá, né? Que poderia ser tentando poderia ser destruído com os injustos. Então, a gente vê outro ponto importante. No juízo de Deus, a gente vê a parábola do semeador, né? Do trigo e do joio, né? Então, nessa parábola, você já vê a misericórdia de Deus. Ele disse, né? Os jovens, aqueles que intercederam, eles disseram, Senhor... O Senhor disse, não deixa, né, para que não seja arrancado o trigo, né, junto com o joio, que o joio seja destruído com o trigo. Então, a gente vê muito isso aqui. E nessa proporção, a injustiça pode se causar uma injustiça com o justo. Com o justo. Então, você vê um Deus justo. Justamente. E um Deus que ama o justo. Ele tem a sua justiça e ele ama a sua justiça. A Bíblia diz que ele ama a sua justiça e os seus juízos. Se eu não me engano é o Salmo 33, no versículo 6, ou é o 36, no versículo 6, que diz assim que as justiças de Deus, né, são como montanhas. Então a justiça de Deus, ela te leva às alturas, ela te leva ao topo, ela te leva à prosperidade. É tanto que Jesus, ele fala em Mateus no capítulo 6, ele diz assim, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, o que é que Jesus fala? Para buscar a justiça de Deus. Primeiramente, em primeiro lugar, o reino e a sua justiça. Por quê? O Espírito Santo já predisse, né, pelos seus profetas, por Davi, nos Salmos, que a justiça de Deus te leva às alturas, mas os juízos de Deus, ele te leva aos abismos. Então Deus, ele faz uma diferença, e aqui a gente vê duas classes de pessoas diante de Deus. E as duas classes de pessoas diante de Deus são os justos e os injustos. Não existe mais outra. Eu não vejo na Bíblia nenhuma outra classe, né? Ímpio e justo, o ímpio, né? E o justo e o ímpio. Só que o ímpio pode se tornar justo por causa do arrependimento. Um justo pode se tornar ímpio, né? E acho que, se eu não estiver enganado, foi o profeta Ezequiel que falou sobre isso. O Ezequiel foi Jeremias que falou sobre que o justo praticando a impiedade e morrendo nela, pagar pela sua impiedade, não pela sua justiça. Com certeza. Assim como o ímpio, sendo ímpio, começar a praticar justiça e ele for ali julgado, ele vai ser julgado pela justiça e não pela impiedade que ele já viveu. Então, é a nossa situação hoje. É a nossa situação hoje. Então, as duas classes de pessoas, né, como um pode, né, ser o outro. Então, quando Abraão intercede ali pela cidade, pela cidade aqui, o que Abraão diz? E chegou Abraão dizendo, destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-lo-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dele. Longe de ti faça tal coisas que mate o justo com o ímpio,
que o justo seja como o ímpio. Longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então foi essa a pergunta de Abraão. E a gente vê a misericórdia de Deus, que não havia nem 50, nem 45, nem 30. Só havia um justo. E Deus, ele salvou aquele justo, ele livrou daquele lugar e aquele lugar foi destruído. E para terminar a mensagem, hoje são os tempos que nós vivemos, onde o justo pode se tornar ímpio, o ímpio pode se tornar justo, né? Se ele vê essa graça, essa misericórdia da palavra de Deus, a graça de Deus. Mas para terminar, esse fundamento foi colocado, que Deus, ele ama a justiça, ele ama o justo. E uma das perguntas que o salmista diz: Senhor, quem habitará no teu santo monte, no teu tabernáculo? Quem morará no teu lugar santo? Né? Ele diz: aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, aquele, né, que pratica a justiça. Salmos 15 vai falar isso, o que pratica a justiça. Então a justiça é para ser praticada. Mas a gente vê, para terminar aqui, a gente vê Deus, ele traz as suas leis, a justiça e as suas leis. Só que as leis que Paulo fala, que as leis do Antigo Testamento, ela diz que essas leis não são para o justo, mas sim para os injustos. 1 Timóteo, capítulo 1, se eu não me engano, versículo 5, ele diz: a lei é boa se alguém usa dela legitimamente, porque a lei não são para os justos, são para os injustos, né? Então tem a lei. Então qual é a lei, essa outra lei da justiça que Paulo fala? Como alcançar a justiça de Deus se por esta lei que é para os injustos ninguém alcança a justiça? É a lei da fé que Paulo fala. Paulo fala se eu não me engano, Romanos capítulo 3, ele fala que tem a lei da fé. Então esses homens alcançaram a justiça de Deus através da fé. Abraão, chamado pai da fé, né? Quando Deus traz ele para fora, que manda olhar as estrelas do céu, ele olha as estrelas do céu e Deus diz assim: Abraão, assim será a tua descendência. E Abraão creu. E quando Abraão creu isso, a Bíblia diz que isso foi imputado como justiça. E esse é o assunto que Paulo traz aos Romanos, né? A imputação, tem a imputação do pecado e tem a imputação da justiça. Então Abraão, foi imputada a justiça a Abraão, não porque ele fez alguma coisa, não porque ele praticou algum ato, não. A justiça de Deus foi imputada na vida de Abraão, ele foi considerado como justo porque ele creu em Deus. E hoje, se nós crermos no Senhor Jesus Cristo, a justiça de Deus vai ser imputada na nossa vida. Que é a chamada, né? Essa justiça de Deus traz outro assunto também, que é a mesma coisa, que é a justificação. E nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Justamente. Nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Então, o que é que eu devo fazer para que essa justiça seja imputada? Qual é o ato que eu tenho que fazer? Nascer de novo. É o que Jesus disse. É impossível que a justiça de Deus seja imputada na vida de alguém hoje, na graça, né? Nessa dispensação da graça, sem que eu nasça de novo. Jesus disse: se não nascer da água e do Espírito, não pode ver e nem entrar no reino de Deus. Né? Então, para que essa justiça seja imputada na minha vida hoje, eu tenho que nascer de novo e começar uma nova vida com Cristo. É nascer de novo pela fé, como Abraão fez. Abraão ele não fez nenhum ato, né? Ele não fez nada que Deus dissesse assim: nossa, que coisa justa ele fez. Não, ele só apenas creu. Isso. Então Paulo deixa isso bem claro em Romanos. Ele diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração, né? Essa é a palavra da fé que nós pregamos. Se com teu coração creres e com tua boca confessares, será salvo, né? Porque ele diz que um coração se crê para a justiça. Então a justiça a gente estabelece no nosso coração, crendo em Deus, crendo na salvação do Senhor Jesus Cristo, crendo no que ele fez por nós, a justiça que ele estabeleceu, né, por nós, e confessando ela. Verdade. E nós temos que confessar ela, e aí essa justiça é imputada na nossa vida, né? Então é isso. Paulo deixa bem claro também que a justiça, a graça, ela reina através da justiça. Então, um versículo que eu peguei muito, eu me bati muito, José, foi, acho que é Mateus capítulo 12, se eu não me engano, versículo 11, ou é 11, 12, se eu não me engano, assim, que diz assim, que a lei e os profetas, ela duraram até João. Isso. Né? A lei e os profetas duraram até João Batista.
Ele diz, porque o reino dos céus agora é tomado à força, né? E os violentos o tomam, né? Porque a lei e os profetas duraram até João Batista. Agora, a pergunta que eu me fiz, se a lei e os profetas duraram até João Batista e a lei era um ministério, qual ministério surgiu através daí, né? Então, quando eu fui ver o profundo, mais a fundo, o ministério que surgiu foi o ministério da justiça. Esse é o ministério da justiça. Jesus veio para cumprir a justiça de Deus. Eu não vim abrogar a lei, eu vim cumprir a lei. Isso. Então Deus cumpriu a lei e estabeleceu o ministério da justiça. E o ministério da justiça é o ministério do Espírito Santo. Segundo os Coríntios capítulo 3, ele fala do ministério antigo, né, que era o da lei, que vinha com a glória, que Moisés tapava o rosto, né, cobria o rosto. Mas agora a gente tem um ministério muito melhor, né, e permanente, que é o ministério do Espírito Santo, que é esse ministério da justiça. Eu agradeço a oportunidade, estou tomando tempo já. Mas tá bom, aqui mais ou menos um esclarecimento sobre a justiça de Deus. Com certeza. A nossa amiga Joelcia disse que a lei da fé que vivemos hoje, né? Com certeza. É a lei da fé. É a lei da fé. Que fala, foi isso que aconteceu com Abraão. É o nosso amigo Ricardo Reis, né? Irmão Ricardo, né? Lá da Taboa, está ligadinho com a gente também. E o nosso amigo Hélio Jundiaí em Araci, ligado conosco também. Obrigado pela participação aqui na programação. Fico muito grato por todos vocês ligadinho com a gente e por estar aqui com esse papo aqui juntamente com nosso amigo Marcos, né? Nosso irmão Marcos, trazendo essa palavra sobre a justiça de Deus. E quem sabe na quarta-feira ele vem complementar aqui juntamente com a Larry, né? Ore pra gente finalizar aqui. Amém. Senhor meu Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, o teu Filho, Senhor, Pai, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor abençoe cada um, Senhor, dos ouvintes que estão escutando, meu Pai, esta rádio, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os livre de todo o mal, Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, meu Deus, abra as portas, Senhor, da glória para cada um. Meu Pai, eu não sei a dificuldade, mas o Senhor sabe, eu não sei as lutas, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece a cada um, conhece o coração de cada um. Meu Pai, em nome de Jesus, que os teus filhos, meu Pai, os teus servos, aqueles que não são ainda, Senhor, que eles venham, Senhor, ver a tua palavra, Senhor, acreditar no teu Filho Jesus, para viver, meu Pai, a tua justiça, viver as coisas que o Senhor tem para eles, Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa o Josué, abençoa este programa, Senhor, prospera, Senhor, em nome de Jesus, é que eu te peço, amém.